Olá, hoje nós vamos conversar com um grande amigo meu, Plínio Cutati. O Plínio Cutati está no hospital há 12 anos, a convite do Dr. Paulo Chap com uma iniciativa corajosa que foi montar um núcleo de cuidados integrativos. Plínio, conta pra gente um pouco dessa aventura. Bom, de fato é uma grande aventura, né? Porque quando a gente entra dentro de um hospital como o Sírio-Libanês, que tem toda uma estrutura, todo um conjunto de paradigmas, toda uma medicina baseada não só na evidência, mas na excelência também, né? E a gente traz essas práticas integrativas para dentro do hospital, é claro que a gente está lidando com um encontro de culturas diferentes, né? Então não se trata só de trazer um serviço como se fosse um serviço de radiologia novo, com máquinas novas, num corredor novo, mas se trata de trazer um novo olhar para a questão da saúde, para a questão do cuidado, para a questão da recuperação, né? Para a atenção ao paciente, a atenção ao familiar, aos colaboradores, aos profissionais. Então a gente entra num terreno, numa cultura que realmente torna tudo isso uma grande aventura, né? E 12 anos atrás, essa aventura era muito mais difícil, né? Nesses últimos 10 anos, eu diria que é difícil encontrar hoje um hospital de algum porte que não esteja oferecendo esse serviço de práticas integrativas com algum nome, né? Com nomes diferentes. E Plínio, como que tem sido a receptividade dos pacientes a esse trabalho? Bom, os pacientes são os que mais gostam, evidentemente, né? Quando a gente dá uma olhadinha nas pesquisas sobre esse assunto, a gente vê que a demanda dos pacientes é muito grande. Né? E o que a gente está fazendo hoje em dia nos hospitais, né, a gente está atendendo a uma demanda dos pacientes. Né? A gente não está aqui porque o hospital um dia entendeu que isso seria bom para o paciente. A gente está aqui muito porque o hospital reconhece uma demanda do paciente que é uma demanda por cuidado. E essa é uma parte interessante, né? A demanda não é para que a gente faça o reiki, a meditação, a yoga, o tai chi para curar uma doença, né? Mas há uma demanda do paciente para ser tratado como pessoa. Bem, se eu entendi, existe uma diferença então entre tratar a doença e cuidar do paciente. Como que é essa diferença? Isso, é esse que é o binômio importante, né? A nossa medicina no século XX, ela se tornou uma prática basicamente de tratamento de doença, né? Com toda a tecnologia, com a indústria farmacêutica, com a anestesia que a gente tem, que possibilitou muitas novas técnicas cirúrgicas, né? Então, digamos assim, de uma forma leve, eu diria que a medicina se apaixonou um pouco pela questão do tratamento da doença, o que foi natural, né? Então aparece dentro desse contexto uma demanda pelo cuidado com a pessoa na sua integralidade, né? À medida que a medicina foi se fechando para tratar as menores partes do ser humano, também o ser humano passa a ter a necessidade de ser olhado na sua integralidade, o que significaria, né, cuidar da dimensão mais física, dimensão emocional ou psicológica, cuidar da mente, cuidar da espiritualidade, cuidar das relações sociais. Há muitos cuidados que são necessários para compor com o tratamento da doença. E Plínio, hoje em dia, o Centro de Cuidados Integrativos, quais ferramentas vocês têm? O que vocês oferecem e como que vocês trabalham? Tá. Primeiro é importante dizer que a gente não faz só assistência ao paciente, a gente faz assistência ao paciente, ao familiar, ao colaborador, ao profissional de saúde, às voluntárias, mas também a gente trabalha com educação, porque nessa área a parte educativa é extremamente importante, que é quando você procura fazer com que o paciente ou a pessoa que estiver sendo tratada se torne ativa e responsável. Então, isso é uma demanda que o médico tem também, né? Que seu paciente se torne mais ativo e responsável. Então, quando você ensina a pessoa a se cuidar, seja a relaxar, a fazer contato consigo mesmo, prestar atenção no seu próprio corpo, prestar atenção na sua própria vida, ele consegue se engajar mais, participar mais ativamente de forma mais responsável. Então, quando o paciente aprende uma técnica de meditação ou de yoga, né, ou quando ele aprende tai chi, ele tem condições de ativar os recursos pessoais dele, né, para se cuidar, né, e para entender que o cuidado dele compõe com a atividade que o médico e a outra parte da equipe também, né, de saúde está propondo a ele. Né? Plínio, eu acredito que talvez ainda tenha um pouco de desconfiança, ceticismo. Tem muita gente ainda que vê como uma dicotomia, a medicina tradicional e os cuidados, a medicina integrativa.
integrativa, ou eventualmente até uma competição entre as duas. Aham. Pelo que você está entendendo, uma pode ajudar a outra. Eu nem diria que são duas, né? Eu diria assim, primeiro, um motivo para que hoje os médicos possam se tranquilizar um pouquinho. O Memorial de Nova York tem um grande serviço. MD Anderson tem, Clínica Mayo tem, Dana-Farber tem, Johns Hopkins tem. Todos os hospitais grandes hoje têm grandes centros de práticas integrativas com nomes diferentes. Tem gente que chama de medicina integrativa, cuidados integrativos, medicina alternativa complementar, que é um nome que não tem se usado muito mais, saúde integrativa, que é um nome que tem sido usado mais recentemente, né? Então, para os médicos, né, a desconfiança maior às vezes vem por parte dos médicos, né? Então, para os médicos, saber que esses grandes centros estão fazendo uso desse tipo de serviço é uma coisa. Outra coisa nós temos hoje pesquisas, se você abrir o PubMed e procurar lá, por exemplo, acupuntura, no ano de 2018 tem mais de 28 mil pesquisas. Se você procurar relaxamento, tem quase 20 mil pesquisas. Práticas mente-corpo, tem mais de 10 mil pesquisas. Então hoje a gente tem pesquisas que não trazem a evidência que o médico está acostumado, mas que mostram que as pessoas estão explorando, né, de alguma maneira, como que essas práticas podem estar entrando dentro do meio convencional, não diria tradicional, eu diria desse meio convencional ocidental da medicina. Então acho que a conversa começa a ficar gentil e importante quando a gente entende que as abordagens integrativas contribuem muito mais para o cuidado da pessoa à medida que a medicina está contribuindo muito mais com o tratamento da doença. Então essa é uma conversa que todo mundo ganha. O paciente ganha, certamente. E como que cuidar da pessoa de forma mais ampla e integrativa ajuda no tratar a doença? Bom, tem um princípio que é básico, que é o seguinte: nós temos as nossas condições gerais aqui. Quanto melhores são as minhas condições gerais, mais o meu corpo vai reagir o que for necessário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vi a entrevista do Dyer agora há pouco. Daí ele falava dos pacientes com câncer de próstata. Vou dar um exemplo. O MD Anderson fez uma pesquisa que ele mostra que o paciente que vai passar por prostatectomia radical, se ele antes do tratamento fizer práticas de relaxamento e depois da cirurgia também, a questão de incontinência urinária e a impotência sexual é diminuída sensivelmente, né? Então é uma simples intervenção de relaxamento dentro de um ambiente médico, né? Onde não há crenças, onde ninguém quer comprovar nada. Esse é um exemplo muito bom de como essas duas práticas, duas visões podem estar trabalhando juntos.